Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Se você é do tipo que acha que nas férias da escola tudo fica parado, você está enganado. Para a diretoria, o período sem aula costuma ser justamente o momento em que dá para se concentrar em decisões que sustentam o funcionamento do ano inteiro. É quando a gente consegue entrar ali a pauta da revisão, das propostas pedagógicas, a leitura dos resultados, organização do calendário, o acompanhamento das equipes, né? Fazer ali um pente fino, dar uma olhada no que está acontecendo na escola, a gestão de recursos e a preparação para o próximo semestre. Na rede pública, esse período também se cruza com temas como gestão democrática, conselhos escolares, dados do censo escolar e execução de programas que impactam diretamente o funcionamento da escola. E na rede privada, embora a lógica administrativa seja diferente, a escola também precisa cumprir diversas normas do sistema de ensino, responder por sua proposta pedagógica, manter a organização institucional e alinhar as expectativas com as famílias também. É por isso que, quando nós vamos falar sobre o papel da gestão durante as férias escolares, é também um momento de desfazer um mito. O mito de que o gestor só trabalha quando tem aluno em sala, quando a escola está rodando, quando está cheio de gente. Porque, em muitos casos, é nesse recesso que é a janela em que a escola consegue olhar com mais profundidade para aquilo que a correria do semestre nem sempre deixa ver. E você, meu querido professor, minha querida professora, sabe que é corrido mesmo, né? Nós precisamos aqui transformar pendências em planejamento, diagnóstico, em decisão e bastidores em estratégia. Essa é uma inferência editorial baseada nas responsabilidades legais, pedagógicas e administrativas atribuídas à escola e à gestão. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o papel da gestão durante as férias escolares. E para começar esse papo, Regiane Taveira, vai ter Ai, ai, ai. férias para você nesse meio de ano? Me diz. A gente já começa rindo, né. Bom, pensando eu gosto sempre de pensar em 2 momentos. A gente tem janeiro, que Sim. é um momento diferente do que é agora em julho, né. E aí, te respondo agora de julho. Julho é obrigatório, falando da rede estadual de ensino, né, pensando aqui em São Paulo, estado de São Paulo. A gente tem aí, uma lei do recesso, que a gente tem que tirar 10 dias úteis, todo Uhum. funcionário. Então, quando a gente pensa em todo funcionário, você pensa no gestor, no vice-diretor, no pessoal da secretaria, né. Então a gente precisa organizar todo um calendário para que todas essas pessoas tirem do dia 1º de julho ao, né, ao dia 30, é 31, né, julho? Olha eu. Vamos rir, pensando que estamos cansados, é isso mesmo. A gente tem que pensar que todas essas pessoas precisam tirar, então pensando em funcionário e gestão, esses 10 dias corridos. E aí acaba impactando num período de começo de julho, que ainda temos alunos, né, porque a Uhum. rede, vai até dia 6 de julho, Sim. então a A rede gente estadual está do indo até di o dia 6, né? Aqui em São isso. E Paulo. aí, lá no finalzinho, dia 24, os alunos voltam, 24 de julho, então eu também não terei alguns funcionários e alguém da gestão também estará tirando esses 10 dias corridos. Aí eu falo que é uma organização que não é fácil, porque você fica sem gente no começo de julho e no final de julho, e dentro de julho inteiro, você tem uma série de coisas para deixar em ordem. Então, É olha só, né? verdade. Aí você me faz a pergunta: você vai tirar? Sim, vou tirar no final, na segunda quinzena, eu saio ali pelo dia 17. Só que aí a gente já tem replanejamento dia 22 e 23 de julho. E tem que estar a equipe inteira. Então, eu volto nesses 2 dias, ou seja, quebradinho, né? Uhum. E ainda vou ficar com esses 2 dias aí para um dia, talvez, porque não dá Conseguir para tirar tirar, né? Tentar inteiro. tirar aí ao longo dos E próximos, é próximos sobre meses. isso, né, a gente não Perfeito. consegue. É legal olhar para toda essa organização, porque parece que é um momento fácil e é um momento complexo.
Uhum. Não é legal colocar, deixar bem claro assim, porque normalmente a escola tem essas duas facetas, né? Existe a escola que todo mundo está vivenciando no dia a dia, que é a escola barulhenta, é aluno, é a festa, né? É a correria, é aquelas coisas, o apagar fogo no dia a dia, que sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Gente, é muita gente num lugar só, vocês sabem, tem muita coisa Muita. acontecendo, né? Às vezes eu, professor, tô na minha sala e eu acho que acontece muita coisa na minha sala, mas se você tiver a chance de sentar um dia ali na gestão, um dia no corredor, você vai ver que a Perfeito, todo momento tem coisa acontecendo, né? E, perfeito. e é muito louco isso, porque às vezes nós, professores, a gente não vê. Já é muita coisa só sobre a sala, mas tem coisas acontecendo em todas as salas, no corredor, é o pai que entra, é a, sei lá, a diretoria de ensino que manda alguém, alguma coisa para resolver, tem funcionário, tem muita coisa acontecendo. E é Muito. importante lembrar que realmente, para a rede estadual de São Paulo, outras redes estaduais vão ter outra proposta, escolas particulares também vão ter outra proposta, né? Nós temos geralmente 30 dias ali em janeiro O com o professor, particular. né? O particular E o também agora particular tem. também É. tá assim? Em julho, o particular é o mês todo. É o mês todo, quase o Pensando mês para o inteiro. aluno, né? Pensando Sim. no aluno. Porque Professor eu sei. normalmente tem um replanejamento em algum momento, né? Alguma Isso, coisa assim na rede isso, particular também. E tem essa obrigatoriedade, abre aspas, né? De no meio do ano ter ao menos esses 15 dias de férias, né? De recesso. Na verdade, férias é em janeiro e o recesso normalmente fica pro professor isso. aqui nesse meio do ano também. Porque a Regiane falou que são 10 dias úteis, mas isso vira 15 dias corridos, né? Mais ou menos. Por volta disso ali Aí na experiência do pensando no professor. funcionário, do professor é É. diferente, né? O professor sai dia 7 de julho, falando da rede estadual de São Paulo, Aham. eles saem no dia 7 e voltam dia 22, que já é o replanejamento, Perfeito, né? perfeito. Que é uma Você sabe que quarta-feira. vou Não, eu compartilhar já com sei tudo você. ali. Vou compartilhar com você uma coisa. Eu trabalho no estado e trabalho na escola pública, né? E Parte privada. perdão, é na escola privada, no estado e na escola privada. E às vezes, quase sempre, não bate as férias de meio de ano. Então eu tô trabalhando em uma, mas eu já tô em É férias na isso, outra, e quando eu tô de férias na outra, eu tô voltando para tá uma. da Então, outra. no É, fim das contas, acaba que que eu tenho assim uns 7, 8 dias assim olha úteis lá. de férias verdadeiras no meio do ano, né? E gente, é embaçado. Então eu tento É, sempre ter uma hora extra, né, alguma outra coisa na escola sim. particular, ter entregado tudo antes para ver se eu consigo sair ali 1 ou 2 dias antes, ou consigo negociar alguma Para coisa. pelo menos casar um pouco, né? Exatamente. E eu tento também no estado, né? Porque tinha abonada, né? Dar uma abonada ali naquela data, dar uma resolvida É. naquela data, né? Bons tempos que eu Bom, conseguia dar uma, dar uma organizada ali. Hoje em dia, às vezes, eu não tem dialogo com a mais. escola e falo, ó, vou É, faltar, gente. É isso mesmo, é. desculpa, mas eu preciso dar um tempinho um pouco maior para experimentar. E é Porque necessário. a gente cansa mesmo, né? A gente fica, é puxado. Tava conversando com um amigo meu, um abraço, professor Lucas de História, um querido. E ele mesmo falou assim: se não fosse as férias do meio de ano, eu acho que nós, professores, não iríamos aguentar como a gente aguenta, não. Não. Porque dá uma resetada boa no professor para essa volta, né? Tá. Até para pensando em toda a parte de organização também da escola, isso é super necessário. Tem Uhum, coisa que você não vai fazer com um aluno na escola, né? E aí e já vou aqui adiantar. A gente tem a parte de manutenção tanto em janeiro perfeito. quanto em julho, por exemplo, fazer toda a parte de desratização, detetização, limpeza de caixa d'água, limpeza dos filtros. Uhum. Tem que acontecer tudo isso quando a gente não tem aluno, porque Se você tiver alguma manutenção esvazia. elétrica, né, que às vezes tem para fazer Isso, também. esvazia a caixa d'água, você fica sem, enfim. Então a gente faz em janeiro e agora também em julho a gente precisa porque ele dura exato 6 meses e a gente precisa de tudo, todos esses certificados em dia também, Uhum. né? Isso Então, é bem legal de levantar, então, que acontece muita coisa na escola, né? O professor nossa, pode estar afastado de férias, o estudante está de férias soltando pipa, né? Curtindo um rolê com a família, mas a escola, ela continua. E tem um detalhe também que eu acho que é bem legal a gente ressaltar, que tem uma notícia que saiu, acho que foi 2022, da Nova Escola Gestão, né? A revista, e ali tinha um assunto muito legal, que ela falou assim que, entrevistando acho que foi quase 3 mil gestores, assim, 78%, 80% mais ou menos, utiliza as férias de janeiro e julho para formação da equipe também, algo muito importante, por isso sempre tem planejamento.
Planejamento é um momento de parada e de formação, né? Sim, E diz que nesse momento a carga de trabalho administrativo ela aumenta muito, porque é o momento em que aparece muito aluno que está matriculado e precisa de histórico, né? Acabei de matricular numa outra escola ou estou indo para a universidade, então eles precisam de histórico, precisam de documentação. É um momento em que a dá para você secretaria. realocar os diversos agentes, às vezes, ou funcionários que você tem no pátio em outras funções, Sim. para auxiliar a lidar com alguma parte da burocracia também, que ela é muito grande. Então se trabalha muito esse assunto burocrático, né, Rê? A gente tem a parte da secretaria funcionando o tempo inteiro, né, então Uhum. você tem ali o horário administrativo que você mantém, então das 8 às 17 ou das 7 da manhã às 17 da tarde, o tempo todo, e você vai ter funcionário, porque você tem pai, você tem gente pegando histórico, você tem gente fazendo matrícula, enfim, é um movimento. A secretaria não para nem em janeiro, nem agora, em julho. O único período que a gente não vê gente, é legal contar isso, né, entre Natal e Ano Novo, porque a gente também está lá. Para É quem não verdade. sabe, nós estamos lá. Por isso que eu falei que a gente divide janeiro. Janeiro ainda tem, eu acho que janeiro ainda é um pouco mais pesado, e o finalzinho ali do ano, porque você ainda tem atribuição, pensando na rede Hum, estadual, você é tem verdade. atribuição de professores. Então a gente já tem 2 anos ou 3, se eu não me engano, que durante o período de Natal e Ano Novo a gente vai para a diretoria, a gente tem o momento de atribuição de professores, e aí o gestor tem que estar lá, né, pensando este ano que a minha escola é paper, né, escola de período integral, a gente tem que entrevistar o professor, então a gente vai para a diretoria. Então, já há 2 anos entre Natal e Ano Novo é super puxado, porque a gente está ali o tempo inteiro ainda pensando em montar essa equipe. Então, olha a cabeça do gestor, que não tem a equipe toda formada, o número de professores para atender seus alunos no primeiro dia de aula. A gente vive ali um momento super tenso de janeiro para Uhum. montar tudo isso e ainda receber muita gente nova, que não conhece a tua escola, que você vai ter que fazer um trabalho com esse professor também, né, para ele de acolhimento e para ele entender ali o trabalho, a comunidade. Então, assim, eu acho ainda janeiro um pouquinho mais puxado no sentido disso. Agora não, julho, você já tem uma equipe, você já conhece a sua equipe, você já tem resultados de avaliações, você já tem ali todo um acompanhamento nesse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, você, em julho, consegue, eu falo que olhar melhor para o segundo semestre. Já não são tantas surpresas, né? Perfeito, Eu perfeito. Eu acho que é gosto. por isso que eu tenho essa impressão também de que o segundo semestre ele é tão, ele tem tanta coisa, porque dá para você planejar alguns outros eventos, né? Escolas muitas vezes vão fazer diversas festividades no segundo semestre também, porque você consegue desenvolver isso um pouco melhor, né? Você já tem os novos Perfeito. professores, você já sabe o que está acontecendo, então dá para fazer uma festa, dá para fazer um Halloween, dá para fazer um, né, sei lá, um campeonato interclasse, dá para você fazer algumas outras dessas coisas. Eu queria só pontuar uma coisa também, Rei, que eu acho que é legal trazer isso para o professor que às vezes não está muito ciente, mas mesmo as escolas particulares, as escolas da rede privada, também tem uma situação acontecendo nesse intervalo. Tem. Por quê? É onde você vai rever alguns planejamentos, onde você vai rever diversas questões, e é um momento também onde pode ter troca de professores, porque por lei a gente tem uma questão de que você precisa ter esses fins de ciclos, né? Então é Sim, considerado um ciclo, o termo não é exatamente esse, mas é considerado um ciclo cada semestre. O ideal é que você pense no fim do ano, até para você não ter muita alteração ao longo do ano, porque a escola particular, a escola privada, ela tende a ser um pouco mais previsível, porque tem os mesmos professores, o mesmo grupo de trabalho, né? E às vezes troca nesse fim de ano. Pode acontecer no meio? Pode. Pode acontecer, mas às vezes troca nesse fim de ano. E muitas vezes os materiais também utilizados pelas escolas, as redes de ensino, eles são trocados a cada 2, 3, 4 anos. Então, se o professor já trabalhou aquele material, ele sabe que no ano seguinte provavelmente ele vai trabalhar aquele material de novo, até você ter a troca desse material num determinado momento. Algumas redes de ensino trocam anualmente, mas são poucas, não é todas que fazem isso. E as preparações, às vezes você já teve, então você vai ter só uma reciclagem, um novo encontro, né, perfeito. sobre aquele conteúdo, que torna mais previsível. Agora, quando a gente fala sobre rede estadual, principalmente sobre atribuição, nós estamos tendo um evento nesses últimos tempos, que é uma rotatividade muito grande de professores, né? Então Sim, você tem muitos professores que estão trabalhando, e aí no ano seguinte, alguns não querem mais, outros entram, né? Você tem uma
troca muito grande de professores. Tem. É por isso que tem essa ansiedade quanto a se a gente vai conseguir completar ou não os quadros de professores para o começo das aulas. E vai até o carnaval, viu? Tem lugar que Vai vai até até o perfeito, carnaval e a gente está ainda procurando um perfeito, professor de geografia, que ninguém acha mais, professor de física, perfeito. que também ninguém acha mais. A gente está procurando esses professores ainda, né? É. Janeiro, eu falo que janeiro é bem puxado nesse sentido. E janeiro também, se a gente for pensar, a parte de manutenção maior, ela é em janeiro. Que nem agora eu não vou Uhum. pintar a sala de aula, a gente faz retoques. Janeiro você já tem essa coisa de Mais tempo pintar também, né? isso, todas as salas, deixar tudo organizado. Agora sim, a gente retoca algumas coisas, organiza outras. Eu, por exemplo, estou já fazendo orçamento, porque a gente tem aquele AVCB, que é uma Uhum. vistoria dos bombeiros, que acontece a Sim. cada 3 anos. O meu venceu agora e a gente já está fazendo. Então, também é uma coisa bastante complexa não é uma coisa simples, né? Então você tem que estar com todos os extintores em ordem. Eu já estou, então isso já me adiantou bastante. Mas É. aí você tem que vir o bombeiro mesmo, ele vai avaliar tudo. Então, assim, são algumas coisas, são algumas documentações para o prédio funcionar que tem que estar tudo em dia. E Então às a vezes mudou gente alguma legislação dos bombeiros também, ele vai te avisar. Vai falar, ó, também, mudou, você tem que arrumar para ele também, vir depois, dar o também. Aí ele aval. volta, exato, exato. Então, assim, óbvio, cada instituição tem ali as coisas que precisam colocar em ordem. Eu tenho falando um pouquinho que eu sei que tem a questão de prestação de contas, eu tô com tudo isso em dia, tudo Uhum. organizadinho. Então, você fala, Rê, tem muita coisa para fazer disso? Não, o que tinha para fazer nós já fizemos. Então, agora a gente já está adiantando a deste ano, porque, para quem não sabe, você faz primeiro a do ano que passou, para depois você começar a fazer a do ano vigente. Perfeito. Então, a gente já está. Porque isso também dá uma dor de cabeça gigantesca aí para o gestor, para a gestora. Parece que é uma coisa simples, mas não é. É muita coisa. Então, assim, por isso que eu sempre falo para os amigos, para as amigas que começam na gestão, vai deixando tudo que você puder em ordem. Porque quanto menos você tiver, né, de Para coisa esse momento, né? atrasada, isso, porque aí você vai fazer o que tem que ser feito e você não tem que correr atrás de coisa que ficou, né, que está atrasado. E eu sou muito Uhum. chata mesmo. Hoje eu já fiz uma reunião com a equipe e não, né, elas me escutam e elas sabem disso. Eu já fiz, ó, o recesso, né, eu posso convocar. Então vamos deixar isso, isso, isso. E tem que ser assim também, Sim, né? sim. E tem coisa que você tem que falar, ó, isso aqui tem que fazer, tem que deixar pronto, enfim. É Mas por isso que não também é incomum também diretores terem vice-diretor, alguém que é bem administrativo, um perfil bem administrativo para sempre estar de olho nessas coisas, né? E alguém com um perfil um pouco mais pedagógico, porque tem que ter alguém de olho no pátio também. Então tudo, às vezes você faz tudo. essa distinção mesmo entre diretores. No fim das contas, todo mundo é vice-diretor, Um tá? dia eu vou ser só um ponto desse. Porque já me falaram isso, que eu acabo me desdobrando demais de querer olhar tudo. E não É, dá para dar conta de tudo. A gente se não dá muita desgasta coisa. demais. É muita coisa. Demais, demais, demais. Se a gente for falar, na verdade mesmo, nós precisamos, sei lá, do dobro de funcionários, né, para poder fazer Sim, funcionar bem mesmo. sim. Mas a gente sabe que tem uma realidade que ela limita monetariamente, às vezes a própria física do prédio, né, tem algumas limitações. Deixa eu aproveitar, Rê, te fazer uma perguntinha, assim. Beleza, tá chegando agora o momento dos alunos saírem, né? Fizeram as provas, tá tudo fechamento de nota agora, tudo certinho. Quando você pensa na sua realidade de escola pública, o que que você precisa? Você só sai de férias, você só pensa em férias quando alguma coisa é resolvida. O que que é importante para você tá com certeza resolvido? Você fala, não, isso aqui eu tenho que resolver. Nossa, Kelly, aí pensando em julho, né? Aham. Porque estamos falando aqui de julho. É toda essa parte que eu já vou deixar na primeira semana organizada, de documentação do meu AVCB, que, por exemplo, venceu. Eu não tenho, é o que eu falei, minha prestação está em dia. Acredito que quem não tem que. É uma das primeiras coisas que você precisa, porque senão você Uhum. nem recebe as suas verbas, né? Se você tem algo atrasado, dana tudo lá, né? Olhando para a questão, que nem a coordenadora, é legal a gente pensar nisso, pensando na coordenação, eles saem junto com os professores. É. Então, se a gente tem um replanejamento lá no dia 22 e 23,
também todo esse replanejamento já tem que estar pronto, né. Sim, é verdade, porque ele vai voltar junto com os professores também, então a discussão para aquele Exato, momento tem que estar já encaminhada, né. exato. Então, Verdade. a semana que vem não, que eu ainda estou em conselho de classe, mas na outra a gente já começamos a fechar, já existe uma pauta e a gente já deixa isso riscadinho, organizado. Não tem Levanta como os ela dados do sa semestre para discutir, né. isso não tem como, porque a gente não vai ter aquele momento né, com ela até volta antes, geralmente o coordenador, coitado, também volta antes, acaba voltando um dia antes para organizar as coisas, mas não dá tempo e eu acho que agora, neste momento, os dados, né, que a gente precisa para esse planejamento, eles estão mais frescos. Eu Uhum, brinco e falo: boa. "É melhor usar agora". Quando a gente se e é verdade, gente, passou 20 dias aí que já quebra tudo. Então é melhor agora, ó, já temos o resultado das avaliações, a gente já organiza tudo, o que que a gente precisa, isso, Eu e lembro os ponto. desafios, né, eu tô aqui vivendo, eu tô vendo. Isso, Se porque não, é você tá com a real, cabeça, sei é lá, no real. Nordeste, você tá com Ai, a que cabeça delícia. no Ceará, né, na Praia do Deus te Futuro. ouça. Quem sabe? Paraty, que Vou eu adoro seguir Paraty. vou seguir isso que você está falando agora, porque é isso mesmo, mas essa é uma das coisas, que tem que ficar pelo menos pronta, assim, não é nem pré-desenhada, é pronta mesmo. Uma coisa ou outra a gente consegue inserir ali um dia antes, mas tem que estar tudo arrumadinho já para que isso aconteça. E toda essa parte que eu falei de organização do prédio, que agora também não pode deixar de acontecer, a gente já faz antes, que aí você sai e você fala: Rê, você sai com a sua cabeça tranquila? Eu não tenho nem férias e nem recesso de cabeça tranquila. Eu vou aprender um dia a fazer isso. Porque eu fico olhando os e-mails, não consigo deixar de fazer isso. Eu acabo olhando o grupo, então tem uma cobrança ou outra, eu já fico para ver se vai ser respondido. Infelizmente, o gestor, ele não É tem como 24 ele. horas, né, não Não, tem ele não jeito. vai se desligar totalmente, até porque Uhum. não dá. Aí você fala, Rê, não é possível? Não, não é. Até a Porque própria tem diretoria de ensino, às vezes tem alguma coisa que também. eles têm uma urgência muito grande e Também. você precisa resolver aquilo, porque senão Não trava, tem sei lá, uma como. verba que você vai ter, alguma coisa que passou do olhar. Era para ter pedido É em isso, junho e não conseguiu. é E isso. isso pode travar uma verba, isso pode travar alguma coisa que você também não quer esse problema lá Não para dá, frente, né? não dá. Então, assim, é o tempo inteiro ali, mas nesses momentos que a gente sai, você fala: "Rê, dá para dar uma relaxadinha?", a gente relaxa no sentido de não ter a obrigatoriedade de horários. Então, Uhum. pelo menos isso você dá aquela parada, tipo: "Tô em casa, vou descansar um pouquinho", é isso. Perfeito. Gostei de ouvir isso, Rê, de ouvir um pouquinho dessa realidade. Deixa eu fazer mais uma pergunta que ela é mais específica para você. Tem algum ponto do planejamento que você precisa ficar de olho por ser uma escola de anos iniciais? Tem alguma coisa que é, sei lá, eu tenho que fechar algum projeto, alguma coisa do aluno, eu tenho que olhar alguma paradinha específica do estudante? Tem alguma coisa que é mais específico dos anos iniciais? Eu Alfabetização, que tem que é. ficar de olho? Já vou levar e acho que toda a escola, e aí eu não tem como agora, nesse momento, a gente não olhar para a recomposição das aprendizagens. Boa. Então você vai olhar para cada aluno e você vai pensar como trabalhar isso quando ele voltar. Primeiro que quando volta, parece que eles também voltam no mundo da lua. O mundo da lua é da minha É época. verdade. E aí você tem que fazer com que essa engrenagem toda funcione, e ainda você precisa, além do que ele já tem para, né, para o ano e série naquele momento, a gente ainda tem que recompor essas aprendizagens, que agora a gente vai ter resultado, porque essa semana foi Uhum. de avaliação. E eu falo, a gente não pode deixar ninguém para trás. E já pensando nisso, esta semana, e como eu gosto, e aí depende de cada gestor, eu já olhei para um modelo, de organização, de trabalhar essas habilidades que ficaram aí para trás, e fiz uma formação com os professores ontem, de quarto e quinto ano, pensando como que eles vão poder trabalhar essas habilidades que os alunos, não foram muito bem nessa prova do segundo bimestre. Isso não dá para deixar para fazer quando a gente volta, tem que ser agora. A gente já faz o levantamento e já sabe o que que esses meninos e meninas precisam. Quando voltar, a gente não deixar de trabalhar. Perfeito, perfeito.
Acho legal a gente levantar mesmo essas questões, que é até para entender o que que você pode fazer, né, em cada momento, o que é relevante. Por exemplo, eh, sou professor, né? Não estou na gestão. Então, saio de férias, esqueço de escola por um tempo, né? Hoje eu tenho um celular só, mas até penso em voltar a ter dois, só para poder deixar um na gaveta guardado e só tirar E só nesse tira momento, né? depois. Já tentei, é difícil, na época que eu estava Não como dá. Protec, que no Ah lá. estado que você tinha muito contato com alunos, com os pais dos estudantes, né? Então eu tinha dois números. Mas a gente já começa a pensar agora que, como eu trabalho com terceira série do ensino médio, já começo a pensar aquele foco quase que total para vestibular, né? A gente começa a olhar tudo, começa a rever as coisas que normalmente tende a cair, a gente faz as nossas apostas de que pode cair de redação pro Enem, né? A Ah gente começa lá. a correr muito atrás disso agora também. Já fica na cabeça, a gente já começa a conversar com os professores, porque assim que nós tivermos o planejamento do segundo semestre, essa é uma das pautas muito importantes que a gente tem em mente. Na escola estadual, a gente também tem a preparação para o Saresp, né? A gente tem Agora diversas outras tem tudo questões que tem agora. agora no fim do ano, né? Já saíram todos os dados do IDEB, do IDESP, que a gente pode dar uma olhada também para poder trabalhar Sim. com eles. Então, é bem esse momento de se prestar atenção naquilo que você está trabalhando, de como você vai desenvolver. Eu queria só citar também que nós tivemos a Bet Brasil não tem muito tempo, e foi muito bacana né, discutir sobre educação com a galera que trabalha com o sistema de ensino da Editora do Brasil, né? Que trabalha com a solução educacional, que trabalha com o Transformar Brasil, com a galera do ensino. E é muito legal os dados. Gente, tem muito dado Isso. específico do município que nesse meio de ano é uma chance para você dar uma olhada também, você entender, porque já saiu diversos dados que eles são gerais. E é muito legal poder cruzar dado, por exemplo, sobre como está a renda, o ticket médio, né? Como que está a renda, como tá as escolas, como que está a busca por educação, se você tem onde prospectar, quais bairros, quais locais que você pode ir atrás também dos novos estudantes, porque no caso de uma escola particular, você precisa ficar de olho, né, nessa Verdade. saúde financeira também. É preciso sempre Verdade. ter, porque tem estudante se formando, né, e tem estudante entrando. Então a gente precisa ter sempre uma quantidade que ela equilibre isso. Na escola estadual, o meu atual diretor, né, ele sempre começa a se preocupar já agora, ele vai lá dar uma olhada, ver como é que tá as faltas, né, que ele sempre acompanha, principalmente o ensino médio noturno, que a minha escola ainda tem, para ficar de olho como é que tá a evasão e se vai formar Ah, classe, manter classe para o ano seguinte. Né? A proposta de classe sai lá para outubro, novembro, assim, a oficial, né? Ela sai já para o fim do ano. Mas você já tem os indicadores agora, se vai manter as salas ou se vai diminuir. E eles se preocupam muito com isso, porque diminuição de sala é diminuição de professora, diminuição de professor. horário, né? Você é trabalho, é emprego que sai, é professor que está na escola há muito tempo que se retira, né? Então você tem todo o impacto. É mudança de horário. Por exemplo, teve um ano que reduziu uma sala do ensino médio, do ensino da manhã, reduziu uma sala da manhã dos anos finais. Então o que acontece? Não pode ter sala ociosa, a prioridade é para o período diurno. Então aquela uma sala do primeiro ano do noturno, ele sai e vai para amanhã. E aí diversos professores que só trabalhavam à noite Ah lá. começam a ter que trabalhar um dia de manhã. Isso altera toda uma rotina, A não é vida. de uma pessoa, né? É de todos os 12, 15 professores que trabalham naquela disciplina. Outros professores da manhã pode pegar? Claro que pode, não tem problema. Mas a gente tem que readequar isso tudo quanto às aulas. Então é toda uma questão mesmo que você já começa a olhar nesse momento aqui, né? É trabalhoso, viu? É muito trabalhoso. E aí você colocou uma coisa bem importante, Kelly. O quanto que a gente tem que fazer aí, né, um trabalho legal no sentido de evitar o fechamento de sala. No Importante. caso, muito. No caso da PEI, quando a gente fecha, e eu tive que fechar uma sala agora, recente, agora em abril, por conta do número de alunos, e aí você tem ali um número de professores para um tanto de salas. Neste caso, eu perdi 3. Uau, Você muita vê, aí coisa, a né? pessoa já tinha arrumado a vida dela, no sentido de, poxa, estou trabalhando, acredito que vou até o final do ano, e não, né? Porque a gente nem tinha tão pouco aluno em cada sala, mas por conta da capacidade, porque existe uma capacidade, eu tenho que manter aqueles 32 ali, que é a minha capacidade. Aí, pensando no número de salas que eu tinha, as 3 iam comportar de uma. Uhum, Entende? E aí é o que eu falo, super triste. É óbvio que o que a gente pôde fazer de já indicar esses professores, porque a gente pode fazer isso como gestor,
né, para escolas que estavam precisando, mas é uma realidade que a gente não quer que aconteça, né, Sim, porque você sabe que a pessoa programou ali a vida dela e você colocando isso, olha como esse diretor pensa e pensa bem legal no sentido de, né, o noturno é uma coisa que parece que está diminuindo a cada dia, então ele tem que tomar muito cuidado mesmo, porque eles vão fechando e aí realmente o professor tem que reorganizar toda a vida dele, e tem gente que trabalha num lugar de dia e em outra à noite, né, tem isso. tem mesmo. Então, tem Então que é muito pensar. interessante você ter essas preocupações. E, de novo, são preocupações É, que quem é professor, você se perde, você não vê elas, né? A nossa não, preocupação é fechamento de nota, é fechamento de não, sala, né? É essas coisas do dia a dia. Não chega a ser essa coisa macro, como a gente está não. conversando aqui. Então é importante dar essa olhada, né? E mais uma questão também que eu acho que era legal, reaproveitando que você está na PEI agora, a PEI ela é famosa por ter muita documentação, a PEI de São Paulo, né? PEI é o Projeto Escola de Tempo Integral de São Paulo. Ela é famosa por ter muita Tem documentação. bastante coisa. Tem bastante documentação também para ser entregue agora antes do A recesso? gente como a gente virou PEI, né, a gente ainda tem muita coisa em processo de aprendizagem, não posso mentir. Então a gente ainda nesta parte, a gente tem muita coisa que a gente está olhando, fazendo, óbvio, mas, não é com aquela rapidez de quem já tem, ó, né, já está acostumado, enfim. Uhum. Tanto que é engraçado quando eu tenho alguma dúvida e eu pergunto para alguém que já está em PEI: "Explica rapidinho", eu fico: "Calma, É porque respira, já tem me há 8 ajuda". anos, né? Acho que faz 8 Se anos que já é, que tem o a projeto de gente projeto Escola tem Integral aqui. PEI aqui em São Paulo, acho que se eu não me engano, que ela é desde 2012. Nossa, então é bem mais. É. Tem Aqui na minha região escolas acho que faz uns 10 no máximo, é. assim. Tem escolas da rede que já, né, são PEI desde 2012, então quer dizer, bastante tempo, né. Mas essa coisa a gente vai se adequando, e eu falo, não precisa correr, até para fazer direito, né. E sim, aumenta muita coisa, e você tem que ir aprendendo, e aprendendo, o que eu brinco é, vai lá ler num lugar, busca em outro, pergunta para fulano, vai, e é assim, gente, é assim. Não tem, não tem muito. Eu falei que a gente começou a PEI, jogaram a gente num barco e mandaram a gente navegar. E tá tudo bem, porque É você isso. aprende Escola é isso também, assim, né? também. Mas, quem sabe no futuro eu não pense aí numa questão de formação para PEI, quando eu tiver bem, né, quando eu também tiver aprendido, porque olha, a gente fica um pouquinho com receio de errar, enfim, é muita coisa mesmo. Acho que você coloca aí uma coisa super importante, mas que também é o que eu falei. Para fazer direito, você não pode correr. Tem que ir devagar e aprendendo cada etapa, porque são muitas, né? A PEI tem muitas, as premissas ali da PEI, aí você vai fazendo avaliação de cada uma delas, a tutoria que a gente não estava acostumado na escola regular, e agora a gente tem ali, né, até eu tenho os meus 10 lá, né, e na correria do dia a dia você não consegue pegar sempre como você queria, e é um baratos pequenininhos, olha, é legal falar disso. Eles ficam o tempo inteiro: "Quando que você vai me chamar para aquele encontro?" É bem divertido. E um trabalho também bem legal, que eu falo que eu puxo sardinha para este lado da PEI, que eu não conhecia e que tem um resultado bem legal da tutoria aí Ah, é com os fantástico. alunos. É, tutoria é a coisa que eu mais defendo da PEI, É, assim, porque, gente, quem está na escola pública sabe a ausência de figuras adultas que a galera tem, que a meninada é, tem, assim. Porque às vezes o pai não tá, o pai não tá presente, a mãe tá trabalhando, né? Ou às vezes são pais e mães muito jovens, também. então às vezes falta alguma coisa, e a ideia de você poder estar ali auxiliando, ela é Nossa, muito legal. Tem pessoas, né, que levantam uma crítica que ela é muito válida, né, que o professor às vezes não tem preparação para lidar quanto a isso, lidar com pessoas mais jovens dessa forma, é, que não tem uma formação específica para isso, que não se fala disso na universidade. Tudo isso é válido, gente. Tudo isso é válido. Ninguém tá não, tirando, né, que há uma dificuldade nisso. Mas é um processo que eu acho muito bonito na minha também. particularidade, assim. Eu acho que é muito interessante de se trabalhar mesmo. E você destaca uma coisa importantíssima, eles às vezes não têm quem os escute. Não tem. E aqueles 5, 10 minutos que você está escutando ali para eles é maravilhoso. Não tem, não tem. E é marcante, né? É Eu marcante, é tenho ímpar na vida, é sim, ímpar. tenho um amigo muito querido, professor de química, que ele foi chamado
não lembro agora se foi Crisma, foi alguma coisa assim, de um dos alunos que ele é Tá tutor, vendo? porque era um momento de chamar o que ele Como, considerava família, gente? assim, né? E ele fez questão de fazer o convite, Olha e ele lá. foi lá, tirou foto. Então é muito interessante que você realmente participa, né? De uma forma ali, e é uma chance de você alcançar estudantes que de outra forma seriam inalcançáveis, né? Aqueles estudantes Perfeito. desafiadores que você tem, é uma chance de você conseguir alcançar eles. Sim, Acho que isso é muito legal. E lembrando também que você não está sozinho nessa, viu? Se você está passando por alguma coisa nesse processo de tutoria, você conversa com seus colegas professores. E, gente, também. há Segue um poucos lugares do roteiro. mundo que tem tantos É. especialistas quanto numa escola, né? Então, por favor, conversa ali que a gente A se dica que a gente deu lá é seguir um roteiro. A gente faz algumas perguntas. Óbvio que no momento da conversa, às vezes você e foge um tudo bem. pouco, tudo bem. Mas se você tiver um roteirinho, essa organização, você também não vai se perder e aí você vai seguir. Com os menores é mais fácil, viu? Não posso mentir. Com os Não, mas muito menores é bom. mais fácil, é muito bom. Acho que é E a isso, gente, né? é isso, e aí a gente pensa, né? Recesso para quem? Eu, que meu querido professor, minha querida professora, nós teremos. A Regiane, mais ou menos, mas tem um pouquinho também. Vai ter um pouquinho. É, não dá para reclamar de tudo, não. É, eu falo que, aliás, eu nem reclamo, faz parte do meu trabalho e tá tudo bem. Tem que Isso fazer, a aí. gente faz. É uma escolha minha, não é? É verdade. Faz parte, é escolha minha. Tem como. E eu sou Regiane Taveira e fica a pergunta: vou ter recesso? Perfeito. E eu sou o Marcos Keller e eu terei algum recesso e espero dar essa recuperada, né, ao longo do recesso para conseguir voltar a dar as aulas que eu preciso, com esse gás que é necessário. É. E no mais, até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.